Oi, pessoal. Aqui é o professor André Lage. Esse é o nosso módulo que apresenta, mostra o que seria um programa implementado na linguagem Python, ou seja, como a gente pega um algoritmo e implementa, para vocês terem a noção de como são as instruções que a gente passa para o computador utilizando uma linguagem de alto nível como é Python, certo? Então, o objetivo desse módulo é quem nunca programou, quem não sabe programar, vai ter uma noção assim bem ampla, bem genérica, e quem tem alguma noção de programação ratifica alguns conceitos. Então acredito que também vale a pena. Bom, vamos começar aqui com a definição de variável, tá? Pense numa variável como uma incógnita, né, em uma equação, por exemplo, na matemática, que você tem uma incógnita que pode ser algum valor. Por exemplo, x pertence ao conjunto dos números reais. Então, x varia dentro daquele conjunto, tá? Então aqui é a mesma ideia de você ter uma variável. Para declarar uma variável, a gente chama de declaração, ela passa a existir no programa a partir do momento que a gente declara. Aqui é uma declaração, certo? V igual a 10, o igual quer dizer recebe o valor. Então a variável V, neste momento, eu estou declarando, ao mesmo tempo atribuindo o valor dela de 10, certo? Quando vocês veem aqui, o input, tá? É a entrada que você vai colocar do teu programa em Python, certo? 90 quer dizer a saída. Se vocês fossem executar pela primeira vez esse programa, seria 1. Mas como eu já executei várias vezes, eu estou na 90ª execução. Vou executar de novo. E vocês podem ver que o número aumenta. Quer dizer que já gerou 91 saídas, certo? Cadê a saída que eu não estou vendo? Não tem saída porque você não pediu para o computador, você não deu a instrução, você não comandou o computador para você visualizar o valor de V. Você apenas disse, olha, eu estou dizendo para o meu programa que V existe é 10. Já na linha de baixo, eu utilizo a função, tá? Vou falar um pouquinho mais do que é uma função na frente. Print, que quer dizer imprimir na saída padrão, nesse caso é a tela, é o monitor, o valor da variável V. Uma função, entre parênteses eu coloco parâmetro. Então, quando eu executo, ele imprime no número 10, certo? Outra opção, a linguagem Python permite, é que se você tiver executar apenas V e V já estiver sido declarada, que ela foi aqui em cima, ela imprime também, tá? Bom, as variáveis, elas têm tipo, o tipo de dado. Qual o tipo dessa variável? Isso parece ser, como é que eu posso dizer, inútil para a gente se a gente está falando de uma abstração de muito alto nível. Mas o computador, ele não aceita, ele não tolera ambiguidades, certo? Deixa eu abrir aqui um parênteses. A inteligência artificial, ela, de uma certa forma, lida, em algumas circunstâncias, em algumas aplicações e técnicas, lida até bem com ambiguidades, tá? Processamento de linguagem natural, para poder entender o contexto de uma determinada frase, porque ela vai pegar o contexto baseado nas outras palavras vizinhas, certo? Então, por exemplo, a palavra manga, ela pode ser a manga de uma camisa ou a manga, a fruta, a depender das vizinhas que lhe acompanham, das suas outras palavras. Então, existem técnicas para isso. Mas no contexto de compiladores, tá, da linguagem de programação e do compilador, as linguagens não podem ser ambíguas, tá? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que cada variável vai ter um tipo associado. Por exemplo, o tipo de V é inteiro, ou seja, é um número inteiro. Se eu tivesse declarado V como 10 e meio, tá? A gente utiliza ponto, porque é assim, é na língua inglesa, é assim, e o padrão é esse da linguagem Python, tá? Não é vírgula. Então, se eu declarar, quando eu declaro novamente, eu vou executar essa linha. Executei. Aquele valor 10 que tinha em V sumiu, não existe mais. No seu lugar, eu atribuí 10,5. Então, se eu colocar aqui, V é 10,5 e o seu tipo é float. Float seria o equivalente, de uma forma bem grosseira, aos números reais, tá? Aos decimais, com alguma precisão, com vírgula, digamos assim, né? Casas decimais. Na verdade, o número de ponto flutuante. Se vocês quiserem entender por que isso não é um número real, mas um número de ponto flutuante,
coloque no Google número de ponto flutuante e estude um pouco a respeito. Bom, então, basicamente o que eu estou fazendo nessa linha é o que eu tinha feito anteriormente. Mas o que é que eu quis mostrar para vocês aqui? Que a gente não precisa, na hora que a gente estiver escrevendo um programa em Python, fazer uma execução por vez. A gente pode ter um bloco maiorzinho de instruções e executar as 3 linhas ao mesmo tempo, tá certo? Então o que é que eu fiz aqui? Vou executar de novo. Eu atribuí o valor à variável v 10,5, mandei imprimir e depois mandei me dizer qual é o tipo dessa variável, tá? Bom, certo. Então quer dizer que eu posso ter uma variável com números decimais e inteira, entre outros tipos, tá? E se eu quiser trabalhar com texto, né, que é bastante útil também, a gente ter variáveis cujo valor não são números, mas sim textos ou caracteres, um conjunto de caracteres que a gente chama um conjunto de caracteres de string, certo? Em inglês. Se eu atribuir uma variável a outra qualquer, o apelido dessa variável vai ser A, eu atribuo o valor comunicação, aspas simples, tá? Para poder dizer, olha, o que estiver entre aspas simples é o texto, digamos assim, a palavra que eu quero que imprima. Então eu vou executar essa célula, tá? Esse conjunto de comandos aqui, essas 3 linhas, todas elas de vez. Reparem que executou, aqui não aparece nada na tela, apenas você deu informação para o computador de que existe uma variável A e que ela é uma palavra, e essa palavra é comunicação. Você mandou imprimir o valor de A, apareceu, e depois disso o tipo. O tipo é str, que é a abreviação de string, certo? Bom, só uma observação, um parêntese. Se tudo que você escrever tiver depois do sustenido ou do jogo da velha, vai ser um comentário, certo? Isso aqui vai ser ignorado, vou executar, quer ver? Ele ignorou totalmente isso aí, certo? Isso é muito útil quando você estiver documentando o código, fazendo o processo de documentação. Você está escrevendo um código, você coloca isso para dizer, olha, aqui nessa parte do programa eu vou executar uma função para poder extrair informação de um texto, para poder quem for o outro desenvolvedor que for ler o teu programa, ele possa entender o que você está fazendo. Então o que é que tem nessa célula aqui que eu selecionei? A gente tem um link. Eu coloquei aqui para dizer qual foi a referência de onde eu peguei essa frase, tá? Então agora eu estou declarando na segunda linha uma variável chamada frase. Eu que dou esse nome às minhas variáveis, atribuo o valor e coloco um texto nesse caso. Aqui é para mostrar para vocês que pode ser um texto também, não só uma palavra. Quando eu mando imprimir, está aqui toda a minha frase. Na verdade é mais de uma frase, todo o meu texto, tá? E o link aqui da Wikipedia de onde eu retirei essa definição de comunicação. Bom, agora, como eu falei para vocês, que a gente vai falar sobre função, o que é uma função na linguagem de programação Python? Assim como tantas outras linguagens de programação que têm funções, tá? A ideia aqui é ser similar às funções matemáticas, tá? Então aqui é totalmente intuitivo, totalmente intuitivo. Talvez seja um pouco menos essa declaração de variável e os tipos associados, mas isso aqui é muito intuitivo, tá? Por quê? Uma vez que você, né, é alfabetizado na matemática, ou seja, você sabe ler uma expressão do tipo, na matemática, f de x igual a y, isso fica muito intuitivo para você, certo? Qual o objetivo das funções? É encapsular programas, encapsular pedaços de código, digamos assim, partes do código, certo? Porque isso é fundamental. Isso foi um marco fundamental nas linguagens de programação, certo? Quando apareceu na década de 50, a ideia de função com a linguagem de programação Lisp, que até então a gente só tinha linguagens de programação de baixo nível, tipo Assembly. Quando surgiram essas linguagens de programação de alto nível, o grande desafio era como encapsular códigos menores. Eu vou explicar por que são códigos menores. Na verdade, são interesses, são aspectos específicos do programa.
eu quero dizer com isso é que um programa de computador ele pode facilmente ter milhões de linhas de código, tá? Como se fosse um livro que você vai ter milhões de linhas de código, onde cada linha dessa é uma instrução para o computador fazer. Então, imagine como você vai organizar, a palavra é essa, organizar esse texto. Vou dar um exemplo de um livro, você organiza em capítulos, em seções, tá? Então é como se fosse uma equivalência de essa estrutura, tá? Você encapsula uma parte e pode chamar essa parte, essa função. E parâmetro é o valor que passamos para a função, certo? Ou seja, nesse exemplo aqui, f de x igual a y, uma função matemática f, qual é o nome da função f? Qual é o parâmetro? X. E qual é o resultado? A saída dessa função é y. Um exemplo que a gente já vem utilizando aqui na aula é print. A função print que ela imprime na saída padrão, que nesse caso é a tela, é o monitor. Print ela vai, é a função, v é o parâmetro e a saída, o y, é o 10,5. Tá? Um outro exemplo aqui é a função power, que é potência. É um exemplo de função com dois parâmetros. Certo? Então aqui seria o equivalente a f de x e z, dois parâmetros x e z, dá o resultado de y. Quem é que seria x e z? X seria 3, z seria 2, os dois parâmetros de uma função. Uma função pode ter vários parâmetros, tá? A saída é 9. 3 elevado ao quadrado é 9, certo? Bom, fica como exercício para vocês identificar na função power quem são os parâmetros x, y e z, certo? Dessa forma aí. Bom, vocês podem apertar o vídeo agora, apertar pause para fazer o exercício e depois continuar, tá certo? Como eu havia dito, a função f, nesse caso, equivale a power, pau. X equivale ao 3, y vai equivaler ao 2 e z, nesse caso, nesse exemplo, vai equivaler ao 9, certo? Bom, vamos lá. Agora vamos voltar para a definição de algoritmo. Vamos pensar na definição de algoritmo para poder a gente trazer aqui. O que eu quero introduzir aqui é a ideia de que a gente tem expressões lógicas para utilizar. A gente não tem como fazer condicionais e repetições, basicamente, sem as condições lógicas associadas a ela. Tá? Então, pense no algoritmo como um fluxo de dados orientado a comparações lógicas, certo? Pense que você vai ter os dados andando para um lado, para o outro, você vai mandar para onde o dado vai percorrer, o que ele vai fazer, o que o processador vai fazer com os dados. E tudo disso vai depender de condições, certo? Condições lógicas mesmo. Então, existem outros tipos de dados que são do tipo booleano, que a gente chama de booleano. É baseado na álgebra de Boole, tá? A álgebra de Boole só tem dois valores, verdadeiro e falso. Os valores binários. Então, suponha que eu declaro uma variável chamada verdadeiro e atribuo o valor true, que é verdadeiro, o valor verdadeiro, para o tipo de dado booleano. E a variável, eu crio uma variável chamada falso e coloco false. Então aqui, ela atribui essas duas variáveis na execução que eu acabei de fazer. E o tipo da variável falso, por exemplo, é bool de booleano. Então, o que é uma expressão lógica que a gente vai utilizar para, por exemplo, para poder orientar o fluxo dos dados nas condicionais? Vou dar um exemplo. Vou declarar outra variável chamada expressão lógica e essa variável é uma combinação, tá, de duas outras variáveis lógicas, certo? Então ela é uma combinação, tá? Ela é uma expressão lógica da variável verdadeiro e aqui o AND é o i
da expressão lógica. E falso. Verdadeiro e falso vai ser falso. Então essa expressão lógica aqui, ela tem que dar falso. Certo? Então o valor, estou mandando imprimir na tela o valor da expressão lógica. Se eu coloco aqui verdadeiro, pode ser a própria variável verdadeiro, ou pode ser até true, que é o valor direto de um valor verdadeiro em Python. Aí a gente muda o valor da expressão para true, certo? Então voltando no código como estava antes. Quer dizer, estava antes como falso. Beleza. Pronto. Então vamos ver um exemplo de Python das condicionais. Se eu quero pegar o meu código e dizer que baseado em uma determinada expressão lógica, faça alguma coisa. Pronto. Se a minha expressão lógica, que nesse caso é bem simples, é verdadeiro. Se for verdadeiro, nesse caso vai ser, então vai executar o que tiver aqui dentro. Tá? O que é dentro é identado, certo? Você tem uma indentação, identei, vai imprimir essa frase. Como verdadeiro foi atribuída essa variável verdadeira lá em cima, quando a gente declarou, a gente atribuiu true, vai funcionar. Se eu colocar falso aqui, ó, já não vai, tá? Na hora que o programa foi executado, aqui é verdadeiro? Não. Ele nem teve o trabalho de executar essa parte. Ele passou para a próxima instrução, que não tem nada para fazer, então ele não fez nada, tá? Agora mudei para verdadeiro, ele vai imprimir na tela. Bom, essa aqui é o exemplo que eu acabei de mostrar em cima, tá? Não vai imprimir nada, porque falso. A variável falso possui o valor false. Bom, esse exemplo aqui é um exemplo de uma construção mais complexa da condicional. Se uma condição foi satisfeita, você vai fazer essa linha aqui, você vai executar ela. Caso contrário, else, se não, faça isso. Então, nesse caso, como falso, se falso, ele nunca vai entrar aqui, ele vai entrar na segunda. Se não, tá? Ele imprimiu o que está, o parâmetro dessa função print, que é essa frase aqui. Bom, agora a gente já tem uns instrumentos aí, bem interessantes para a gente começar a fazer um código mais, digamos assim, útil, né? Porque até então ficou um pouco massivo. Você olha, poxa, tá, tô aprendendo a declarar, a fazer condicional, mas como é que isso na prática vira um programa, não é? E porventura um programa de inteligência artificial mais complexo. Olha que o conhecimento da aula de hoje, que já foi uma aula bem curta, tá? Bem sucinta. Olha como já dá para fazer algo desse sentido. A gente pega, declara, vamos declarar uma variável, tá? Idade, recebe o valor de 10. E se, olha que bacana essa expressão lógica, se a idade for menor que 18, olha como parece a forma na qual a gente se comunica na nossa língua natural, tá? Se a idade for menor que 18, você vai fazer o seguinte, você imprime na tela, a pessoa é menor de idade. Se não, a pessoa não é menor de idade, você imprime essa frase. Como exercício rápido, me respondam, pensem aí, né? Qual linha vai ser executada quando eu executar esse código? Eu vou dar um tempinho, depois de eu executar, vocês podem pausar o vídeo para fazer esse rápido exercício. Bom, quando a gente executar, vai imprimir a pessoa é menor de idade. Por quê? O valor da variável idade é 10. Quando chegar nessa condição aqui, 10 menor que 18. É a mesma coisa de eu fazer assim, porque o valor da variável idade é 10. Se 10 é menor que 18, faça isso. Se não, faça aqui, essa outra instrução. Como isso aqui é verdade, essa expressão lógica, ela vai imprimir isso aqui. Quer ver que vai dar o mesmo valor, a mesma saída? Certo? Deixa eu só voltar ao código como estava antes. Agora vamos supor que a pessoa tem 70 anos de idade. Essa expressão lógica agora ela é falsa. Se 70 é menor que 18, isso aqui é falso, não é. Então ele vem para essa parte daqui do código e imprime na tela. A pessoa não é menor de idade. Tá? Se eu voltar para o 10, ele imprime a linha de cima. Bom, próximo exercício, façam o seguinte. Implemente um programa que verifique, tá? Se uma pessoa é idosa e se for, imprima na tela a sua idade. Então vocês podem pausar o vídeo para fazer esse exercício e depois vocês continuam.
Bom, outra, como eu posso dizer, outra técnica, infraestrutura de um suporte de programação, tá? Que a gente chama de estrutura de dados, certo? São os vetores que a gente pode, além das strings, além das variáveis do tipo texto, do tipo string, que a gente tem na linguagem de programação Python, assim como tantas outras também, que são os vetores. Os vetores, um vetor nada mais é do que a mesma coisa que um vetor na matemática, certo? Geralmente no ensino médio a gente estuda muito vetor nas aulas de física, mas é uma área de estudo a princípio da matemática. Então você tem um vetor, como é que se declara na matemática um vetor? Como é que você define, né? V, o vetor V recebe o valor do conteúdo que eu quero que ele tenha. Tá? Nesse caso é um vetor V que tem 7,5, 8,5, 9,5, certo? Vamos supor que esse vetor V, ele representa, ele modela, a gente está aqui, vamos agora começar a modelar um problema, olha que interessante. Tá? A gente começa a modelar e trazer para o programa do computador, tá? Uma representação do mundo real. Faz de conta que esse vetor são as notas, 3 notas de um aluno. A primeira 7,5, a segunda 8,5, a terceira 9,5. Tá? Então essas estruturas de dados mais complexas, como vetor, permitem armazenar dados de uma forma mais complexa para várias aplicações. Certo? Então em Python, como é que a gente declara um vetor? É muito parecido, certo? Perceba que aqui a gente diz o nome da variável, coloquei vetor, recebe o valor de 7, vírgula. Vírgula aqui vai querer dizer o seguinte, qual é o próximo elemento desse vetor? 8,5, 8,5 no caso em português, né? A vírgula vai dizer qual é o próximo elemento, 9,5. E fecha. Então o que tiver entre colchetes é o conteúdo do vetor. Então aqui eu vou executar essas duas linhas, declarei e mandei imprimir um vetor. Dá para a gente, nessa mesma ideia, utilizar matrizes? Dá sim. Na verdade, o que são matrizes? São vetores bidimensionais, são vetores de duas dimensões. Repare, essa matriz aqui, ela é formada pelo vetor que existia antes e eu adicionei outro vetor embaixo, certo? Então aqui a matriz M, ela é formada por essas duas linhas. Na modelagem do nosso problema aqui, que a gente, da aplicação que a gente está pensando, cada linha representa um aluno, as notas do aluno. Então o primeiro aluno tem 7,5, 8,5, 9,5, o segundo aluno tem 4, 10 e 6,5. Tá, e como é que eu faço? Eu consegui ter acesso a todo o vetor, certo? Como é que eu faço para ter acesso apenas em uma posição, ou seja, em um índice, né? Em uma célula do vetor? Eu faço o seguinte, eu uso colchetes, eu digo o nome da variável, entre colchetes, a posição que eu quero acessar. Vamos lá para vetor. Vetor foi declarado como 7, 8,5, 9,5. Quando eu mando imprimir vetor, entre colchetes a posição, o índice, a posição aqui é 0, certo? O que é que isso quer dizer? A primeira posição, certo? Então é muito importante, deixa eu colocar uma observação aqui, os índices começam com 0. Então o primeiro índice é 0, certo? E uma matriz? Como é que eu faço para declarar e acessar a sua posição? Similar ao vetor. Porque matriz é um vetor de duas dimensões. Então a matriz, vou declarar uma matriz. Coloquei o nome matriz da variável, que vai representar essa matriz. Recebe valor de, abre colchetes, um vetor, vírgula, o próximo vetor. Tá? Então, olha como fica a impressão na tela dessa matriz. E se eu quiser ter acesso a uma posição, eu vou pedir aqui, o que ele tem que imprimir aqui é o seguinte, é a segunda, porque começa com 0, né? Na segunda linha, então vai ser essa segunda linha aqui da matriz, eu declarei ela, certo? Aqui é só a representação gráfica, tá? Para ficar uma visualização mais
didática. Aqui mesmo é que o programa entende o que eu estou passando para ele. Esses textos aqui, o compilador ignora, tá? Então vamos aqui. A segunda linha é essa aqui, que é o segundo vetor. E dessa segunda linha eu quero a terceira posição. Ou seja, o terceiro índice. Por que o terceiro? Porque aqui 4 é o índice 0, 10 é o índice 1 e 6,5 é o índice 2. Então aqui tem que imprimir 6,5. Certo? Bom, por que eu quis chegar até matriz para vocês? Porque é o seguinte, uma matriz, repare que essa matriz aqui, deixa eu adicionar uma célula, essa matriz, ela foi feita de um tipo de dado, vamos pegar um dado qualquer dela aqui, 0, a primeira posição, e aqui eu pego a terceira, de floats, certo? Mas existem matrizes que ela pode ser de tipos variados, todos os tipos aqui é igual, certo? Existem matrizes que os tipos são variados, e a gente chama isso de data frame. É só estou falando por curiosidade para vocês. Isso é muito utilizado na área de tudo que a gente chama hoje de ciência dos dados, para você representar grandes quantidades de dados, para a gente colocar os dados que a gente quer processar, inclusive para fazer para alimentar os algoritmos de inteligência artificial, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, resumindo, é que essa matriz ela pode ter aqui uma frase no lugar do 7,5, aqui já pode ser um número, aqui pode ser uma letra, certo? É bem rica a forma de compor, de utilizar essas essas estruturas de dados mais complexas. Bom, então vamos lembrar aqui da definição de algoritmo lá em cima, tá, que a gente trouxe. São fluxos de dados orientados a comparações lógicas, basicamente como blocos básicos, condicionais e repetições. Então vamos para as repetições. O que, é que são as repetições? São os laços. Em inglês são os loops. Tá, vamos pegar um exemplo aqui do while, que seria o enquanto em Python. Enquanto uma expressão lógica ela for verdadeira, escreva aqui teu programa embaixo, identado. Tudo que tiver identado, ele vai executar. Pode ter mais de uma linha, certo? Então olha aqui esse programa. A gente vai declarar uma variável. Vamos colocar aqui idade do usuário. Para começar a gente coloca 0. Aí essa linha ela vai imprimir na tela. Digite a sua idade. Enquanto, olha aqui a expressão lógica, tá? Tudo repetições e condicionais, tudo sendo orientado pelas expressões lógicas, os valores resultantes das expressões lógicas. Então, enquanto a idade do usuário for menor que 18, essa função input, ela recebe do teclado a informação. Você vai digitar. Tá? Eu estou pedindo para você digitar no seu teclado aqui. O que você digitar, eu peço para atribuir aqui o igual. Em que variável? Idade do usuário. Certo? Depois eu vou. O que você digitar aqui, ele entende que é um string. Eu vou pedir para converter para inteiro, para não dar problema de conversão de tipo, certo? Em Python. Não se preocupe com isso aqui não. Isso aqui é só para fazer funcionar. Não se atente muito a isso. Se a idade do usuário, quem é a idade do usuário? É agora, ela começou, só para começar o programa eu disse que era 0, mas agora ela já tem outro valor. Qual o valor? O que você colocou. Enquanto a idade que você colocou, que você me disse que tem, perdão, se essa idade que você digitou, acabou de me digitar aqui, eu vou executar, vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer como digitar. Você digita do teclado, guarda aqui, depois eu pego o que você digitou do teclado, comparo com 18, eu escrevo acesso não autorizado para menores de idade. Não tem um senão, porque eu não quis nenhuma instrução de senão. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai embora, acabou e executa aqui? Não. Esse aqui é um laço. Ele puxa daqui e volta à execução. Então ele vai ficar sempre aqui eternamente? Não. Vai ficar enquanto, por isso que o nome disso aqui é enquanto, em inglês while é enquanto, essa expressão lógica for verdadeira. Então enquanto você ficar digitando uma idade menor que 18, vai ficar nesse loop, nesse laço. Quando você não digitar mais, vai imprimir isso aqui, certo?
Acesso autorizado, sua idade é. Aí eu concateno. Estou juntando duas strings com a entrada que você passou para mim. Vou executar, tá? Então vamos lá. O que é que ele fez aqui? Tá parado, tá esperando que eu digite o teclado. Declarou uma variável, imprimiu alguma coisa na tela, tá aqui impresso. Enquanto idade menor que 18, que é um valor agora de idade. Repare que é uma variável, isso aqui pode assumir vários valores ao longo da execução do programa. Olha a definição de variável. Enquanto essa variável for menor que 18, quem é? Agora é 0, é menor que 18. Então essa expressão ela é verdadeira. O que é que foi que executou? Executou isso aqui, chamou a função input. A função input, tá? Ela pega o que você digita do teclado e devolve como saída. Aí a saída dela eu mandei jogar da variável para substituir o valor que existe hoje da variável idade do usuário. E hoje é 0, vai ser substituído pelo valor que eu digitar aqui. Eu vou digitar 6 e aperto Enter. Aí ele fala, o que é que aconteceu aqui? Ele converteu para inteiro, porque senão não poderia fazer essa comparação aqui, por isso que eu tenho que converter. Idade do usuário, que é 6, é menor que 18? É. Imprimiu isso aqui. Aí ele volta para o loop. Idade do usuário é quem é 6. 6 menor que 18? É. Então, você vai ficar no loop e vai executar isso aqui e vai voltar. Então, se eu digitar aqui, ó, enquanto eu digitar menor que 18, ele sai. Se eu colocar 19, acesso autorizado, sua idade é 19. O que é que aconteceu? O input que você colocou aqui veio para a variável idade do usuário 19, convertemos para inteiro, comparou if, se 19 é menor que 18, não. Então é falso, ele nunca vai imprimir essa linha, não imprimiu. Quando acabou que voltou para o loop, para comparar se ainda a expressão lógica continua sendo verdadeira para poder executar novamente tudo que está aqui dentro, 19 é menor que 18, o resultado dessa expressão lógica é falso. Então ele parou e continuou a execução do programa nessa linha aqui. Aí não tem nada nessa linha, executou a próxima. Que é acesso autorizado, sua idade é 19. Essa forma aqui, de você colocar um mais, chamar a função string para que o valor inteiro ser voltar para a sua função string, porque eu só consigo concatenar se for duas strings. Tem várias funções, na verdade, print necessariamente não é tão restrito assim, mas várias outras são. A gente imprime, ele conseguiu pegar o valor da variável e jogar aqui na impressão de toda a linha. Tá? Outro exemplo, o exemplo que eu dei foi, eu disse que o algoritmo ele é formado por duas estruturas básicas, que são as repetições e são as condicionais. E existe outra forma também de fazer uma repetição, que é um for, que é um para. Para uma interação específica, faça o seu código. Então, enquanto essa interação estiver valendo, eu vou explicar o que é isso, você vai. O teu programa vai executar o que tiver identado, todas as linhas que tiverem identado dentro do for. Aqui um exemplo. Para, for, né? Nota, eu declaro uma variável. Aqui eu estou declarando uma variável chamando nota. Para nota, ela vai ficar variando. Ela aqui vai representar para cada linha do vetor, tá? Perdão, linha não. Para cada elemento do vetor, mais para frente aqui vai ser a matriz. Para cada elemento do vetor, imprima ele. 7, 8,5, 9,5. Repare, se eu fizer isso aqui, ó, quem é vetor? Vou mandar imprimir o vetor aqui. Print. Vetor. Certo? Ele imprime o vetor na sua forma como ele é. Ele aqui, ele fez de linha em linha, porque cada execução dessa é diferente, é uma interação. Por isso que ficou na vertical. Certo? Agora vamos colocar uma condicional. Eu não quero saber todos os elementos de um vetor. Eu quero saber apenas as notas, né? Cada elemento tem uma nota, que são maiores que 8. Então o que é que eu vou fazer? Dentro do for, eu identei, vai ser executado. Se a nota for maior que 8, imprima ela. Se não, não faça nada. Então repare que dessa vez não imprimiu 7. Só imprimiu 8,5, 9,5.
E finalmente a gente vai para o laço for passeando em um vetor de duas dimensões. Ou seja, eu preciso de dois laços, um for dentro de outro for. Um for eu vou iterar de linha em linha, e para cada iteração dessa de linha em linha, eu coloco outra, uma iteração para ir de elemento em elemento, de nota em nota. Tá? Então eu vou chamar de aluno a variável que vai se referir a cada linha da matriz, e depois eu chamo de nota para cada elemento, para cada linha dessa matriz. Tá? E depois eu digo, olha, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu idento de novo, identei uma vez, idento de novo e digo, olha, se a nota for menor que 7, imprima. Ou seja, para todos os alunos da matriz. Eu quero que você imprima as notas que são menor que 7. 4,5 e 6,5. Vamos ver quem é a matriz para a gente lembrar como ela é. Print. Então aqui está um e aqui está outro. Cada vetor desse é o aluno. Tá? Para cada aluno na matriz, um aluno, outro aluno, vai de nota em nota, vai de nota em nota. Então ele passou de um em um e foi comparando. Comparou, só imprimiu 4 e 6,5. Ele não imprimiu esse, nem esse, nem esse, só imprimiu 4 e o 6,5 porque são menor que 7. Bom, vou deixar um exercício para vocês que é o seguinte. Escrever um programa que imprima na tela a média aritmética de cada aluno da matriz. Tá? Então como é que vocês podem fazer? Vocês podem copiar esse código aqui. E vocês começam a alterar esse código fazendo o que o exercício está pedindo. Bom, eu espero que o curso, que o módulo tenha sido proveitoso, certo? E a recomendação bibliográfica para vocês continuarem estudando e adentrando na linguagem Python é esse livro aqui, que é a tradução em português, tá? Tem um livro Pense em Python, e é um livro bastante famoso, bem didático, e já foi traduzido para o português. Então esse link aqui vocês vão encontrar o, o material o livro já disponível na internet, gratuitamente. Se vocês não tiverem acesso ao link, vocês coloquem no Google, vocês vão achar.